Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu, Tia Kelly, estou aqui para gravar a aula para vocês dos pré-adolescentes, a turminha aí que vai de 11 a 12 anos, e nós estamos conhecendo sobre o nosso Deus, né? O nosso trimestre, nós estamos trabalhando aí sobre quem é Deus. Já vimos alguns definições, né, para o nosso Deus, e hoje nós estamos na lição número 4 e vamos conhecer, vamos saber e ensinar para as nossas crianças que Deus, ele é o justo juiz, um juiz justo. A balança dele não pesa mais para uns do que para outros, de maneira alguma. Ele é fiel, né? Estaremos aí estudando a lição 4 e a nossa lição de hoje, ela se encontra no livro de Daniel. Isso mesmo, Daniel, né, foi um profeta do Senhor, muito conhecido, né? A história de Daniel, quando a gente fala Daniel na cova dos leões, todas as crianças já conhecem, né? Difícil encontrar uma criança que nunca ouviu essa história. Mas hoje nós vamos trazer para as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os princípios, né? O que essa lição quer nos ensinar? Por que essa história de Daniel, ela é tão importante para nós, para os jovens, para todos de uma forma geral, né? Vamos ensinar para eles nessa semana, né? Nessa lição, que Daniel teve a oportunidade, né, de se contaminar, a oportunidade de viver uma vida, né, de luxo, mas não, Daniel preferiu e escolheu ser fiel a Deus, não se contaminando com as coisas que estavam à sua volta. E é isso que nós precisamos aprender, que nós podemos viver neste mundo, né? Podemos estar em meio a este mundo, onde hoje em dia parece que tudo é permitido, onde tudo parece poder, mas nós não devemos nos contaminar. Devemos ser fiel ao nosso Deus e aos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Amém? A lição de hoje, né, como eu disse, está lá em Daniel, capítulo 6, do verso 3 ao 9, o 15, o 16, o 20 e o 23. Então, como eu disse para vocês vão precisar conhecer e estudar sobre a vida de Daniel, um profeta do Senhor. A nossa Bíblia diz em 2 Timóteo 4, 8, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dada para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Vamos ensinar para nossas crianças que Deus recompensa sim todo aquele que leva uma vida correta. Às vezes as pessoas dizem, não, mas Deus não está vendo. Não, Deus está vendo sim. Ele está vendo tudo que nós fazemos de bom e o que não fazemos de bom. Tá? E nós seremos recompensados, quer para o bem, quer para o mal. Isso é para todos, para jovens, adultos, crianças, para todos, tá? Então nós devemos viver uma vida correta diante do Senhor, para sermos recompensados com a bênção do Senhor nesta terra e também no porvir. Amém? Meus amados, nós estamos aqui, né, como eu disse para vocês, com um objetivo, nós temos um propósito para alcançar essa semana, para trazer para os nossos pré-adolescentes. E o objetivo que propõe a revista Semana é ensinar que Deus honra a fé daqueles que decidem não se contaminar com as ofertas do mundo, tá? Compreender que Deus, com justiça, recompensará a cada pessoa por sua conduta. E mais, aprender que a justiça e a fidelidade são atributos de Deus, né? Deus é justo e Deus é fiel. Isso aí não tem nada que possa dizer o contrário. O nosso Senhor, ele é justo e ele é fiel, tá? Nós devemos procurar em todo tempo agir também com justiça e com fidelidade. Tá? Embora nós como seres humanos, né, somos sujeitos a fracassar, somos sujeitos a cometer injustiças, mas nós devemos procurar em todo o tempo agradar o Senhor, procurando o mais possível ser justo e pedir ao Senhor que nos ajude, né? Porque nós sabemos que de nós mesmos nós não conseguiríamos, nós não seríamos capazes, mas o Senhor, ele se aperfeiçoa em nós, né, nos ajudando a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor, porque diz a palavra do Senhor que é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa em nós, que nós somos fortes. Então, nós devemos pedir ao Senhor que nos ajuda a viver uma vida de fidelidade, uma vida correta diante do Senhor. Amém? Olha,
Nós vemos aqui na palavra do Senhor, né, a nossa própria revista, que tem uma conversa informal, que diz que em diversas passagens bíblicas, né, Deus nos fala, né, e Ele é responsável por dar a cada um a sua recompensa. Muitas das vezes, professor, nós vemos aí pessoas dizerem, né, ah, não, mas a justiça de Deus demora muito, ou eu prefiro fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas não, nós devemos ensinar para os nossos pré-adolescentes, né, que a justiça de Deus, ela nunca falha, ela nunca tarda. Tem um ditado popular que diz assim, a justiça tarda, mas não falha. Não, ela não tarda, ela vem na hora certa. A justiça de Deus vem na hora certa. E mais, nós devemos ensinar para nossas crianças, nossos pré-adolescentes, que a justiça não é só para o outro, a justiça também é para nós. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça justiça com alguém, né? Queremos que Deus, né, use, né, de justiça, né, e pese a mão sobre alguém, né? Não é com essas palavras nós vamos dizer, mas assim, muitas das vezes as pessoas querem que Deus faça alguma coisa, né, para alguém que cometeu algo de errado, mas se nós cometemos algo de errado, nós queremos a misericórdia do Senhor. Né? Então nós devemos ensinar que a justiça de Deus, ela é fiel e ela é justa. Não é só para A ou só para B. Ela é para todos, inclusive para nós. Quando nós fazemos algo, nós seremos responsabilizados por aquilo que fazemos. No entanto, o nosso Deus de amor, nosso Deus bom, nosso Deus galardoador, o nosso Deus que é fiel e que nos ama, também é fiel para nos recompensar a todos aqueles que fazem a vontade dele, todos aqueles que são fiéis. A palavra do Senhor fala que ele, né, abençoa os justos, né? Então, se nós formos justos, se nós formos fiéis diante do Senhor, tivermos um coração íntegro, ele também nos abençoará. Abençoará a mim e a todos os demais que forem fiéis a Ele, ok? Devemos deixar isso bem claro para os nossos pré-adolescentes essa semana, ok? E dizer que Deus, né, esse atributo de fidelidade, de justiça, ele é um atributo de Deus, mas Deus quer que nós também procuramos fazer com que sejamos realmente a imagem e semelhança de Deus, procurar ser justos e fiéis a Ele. Né? Nós vamos ver que Daniel, ele foi fiel. Daniel tinha tudo, né, para negar a fé dele. Daniel tinha tudo, né, em sua volta que o pressionava, que o conduzia, né, a não ser fiel a Deus. Mas ainda assim, Daniel não olhou para a dificuldade. Daniel não olhou para o que poderia acontecer com ele. Daniel permaneceu fiel. E nós também, como os professores, devemos permanecer fiel ao Senhor. Fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que está dando tudo ao contrário, mesmo que pareça que nós vamos ser jogados dentro de uma fornalha com fogo, dentro de uma cova de leões, que está tudo tão difícil, tudo conspira contra, sejamos fiéis ao Senhor, porque Ele nos dará a vitória. Amém, querido professor? Olha, a nossa revista, né, ela nos instrui a começar a nossa aula de hoje com uma conversa informal com os nossos pré-adolescentes, né? Eu gosto sempre com a minha turma, eu não sei como que é na sua igreja, como que é na sua sala, mas eu gosto sempre de sentar em forma de roda, para tirar aquele clima de sala de aula, tá? Eu gosto de deixar um ambiente mais descontraído. Então eu coloco os meus adolescentes, né, todos sentados em círculos, né? Eu coloco as cadeiras em círculos, né? E ali eu fico também, né, na mesma posição, sentada nesse mesmo círculo, né? Por quê? Porque em círculo todo mundo pode olhar um para o outro, já tem aquela possibilidade do olhar, né? Olho no olho, né? De conversar um com o outro. Então, assim, eu procuro trazer as minhas pré-aulas um momento bem informal, bem descontraído, para que os jovens possam aprender, mas ao mesmo tempo, não com aquele pensamento de que eu tô para aprender, eu tô aqui para poder, né, como uma escola. Não, eu tô ali, eu gosto de trazer um momento para eles, que eles tenham o prazer de estar ali, tá? Então, nesse momento, né, se não for possível você ficar o tempo todo em círculo, pelo menos nesse momento, coloca os seus pré-adolescentes ali sentados em círculo, uma volta, em volta, talvez no chão, se você não tiver como mudar as cadeiras, sentem no chão, faça um momento descontraído e comece um bate-papo. Começa falando com eles assim: olha, meus amados, hoje nós vamos conhecer, né, que Deus, ele é um justo juiz. Ele é um juiz justo, isso mesmo. O que é justiça para vocês? Quem pode me dizer o que é justiça? Né? Tira um tempo ali para esse momento de descontração. Deixa eles falarem. O que é fazer justiça? Né? Não sei. Prepara para as respostas. Às vezes fazer justiça para eles
eles podem dizer que é como eu disse no princípio, é Deus castigar aquele que faz mal para mim, é Deus castigar aquela pessoa que faz mal para alguém. E aí sempre eles colocam, né, para Deus castigar alguém. Mas muitas das vezes eles vão deixar eles de fora, achando que a justiça é só para o outro, tá? Então escuta tudo com atenção. Você pode perguntar para eles também assim, olha, alguma vez alguém já agiu injustamente com você? Né? O que essa pessoa fez? Né? Por que você se sentiu injustiçado? Você pode perguntar, você já se vingou dessa pessoa ou de outra pessoa? Você teve aquele sentimento de querer se vingar? Né? E deixa eles falarem. Tenha um momento ali de descontração. Depois você então conversa com eles, né? Falando para eles que a justiça de Deus, ela é diferente da justiça do homem. A justiça do homem, né, vai através da força, através da maldade, sempre querendo o mal do outro. Mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela é real, mas ela é com amor, né? Deus é justo e ele age igual para com todos. Porque nós, como seres humanos, às vezes quando nós vamos fazer justiça, né, com as nossas próprias mãos, fazer justiça, a gente quer sempre prejudicar o outro, prejudicar alguém. E às vezes, né, beneficia um e prejudica o outro. Mas Deus não é assim. A balança de Deus, ela é equilibrada. Ela não pesa mais para um do que para outro. Deus age igual para com todos, tá? Então tem esse momento com seus pré-adolescentes. Depois nós vamos passar, então, né, para os pontos que a revista nos propõe, né? A revista nos traz aqui alguns pontos e eu preparei aqui, não sei se vocês estão vendo, uma cesta de frutas, tá? De verduras e frutas. Vocês vão trazer, deixar ali na sua mesa, na sua sala, isso de acordo com a sua possibilidade, tá? Vocês vão trazer o que vocês podem. Se vocês não podem também, tudo bem, não se preocupem com isso. É se vocês tiverem condições. Se vocês tiverem tempo, para depois do final, eu já vou falar aqui, vocês trazem, né, uma cesta de frutas, né? E depois no final, se vocês tiverem tempo, quando finalizar, eu sei que a aula é muito corrida, não dá tempo na hora. Mas depois vocês podem preparar uma salada de fruta, uma salada de legumes, né? Ou você pode levar já cortadinho e deixar eles comerem no final, tá? Depois a gente falar sobre o que Daniel comia, tá? Mas então é para isso que eu trouxe essa cesta aqui, né? Onde eu trouxe bananas, castanhas, algumas coisas aqui, né? Que eu tinha aqui. E aí você pode preparar isso também. Por quê? Porque nós vamos ver que Daniel, né, quando ele resolveu não se contaminar, ele optou então por esse alimento, por esses alimentos. Nós vamos trazer isso para nossas crianças, né? Falando também da importância de uma alimentação saudável. Eu creio que é uma hora também de você aproveitar para falar sobre isso, tá? Embora não seja isso que a lição propõe, né? Mas você pode pegar um ganchinho ali e aproveitar, porque nós vivemos dias em que estamos todos comendo muito de forma incorreta, tá? Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Então, o primeiro ponto, nós vamos falar da vida de Daniel, tá? Então, vocês vão trazer para suas crianças as informações sobre quem era Daniel, onde ele vivia, o que ele fazia, né? Por que ele foi para Babilônia? E você vai dizer então que Daniel, ele vivia no reino de Judá, né? Que a capital era Jerusalém. Você vai dizer que ele era muito jovem, né? Que ele era um jovem de aproximadamente ali 17, 18 anos. E que nessa época, né, ele foi levado, né, exilado, foi levado para a Babilônia. Né? Você vai dizer que Daniel não foi sozinho, que Daniel foi com seus outros 3 amigos. Né? Por quê? Porque o rei, né, ele queria separar algumas pessoas, alguns jovens, né, para aprender, alguns jovens de boa aparência e jovens inteligentes, né, jovens de boas famílias, tá? Então Daniel não era um jovem qualquer, Daniel era instruído, Daniel, né, vinha de uma linhagem assim que ele tinha conhecimentos, muitos conhecimentos, e também os seus 3 amigos, né, que era, o nome dele aqui Misael. Eu sempre lembro de Sedraque, Mesaque e Abednego, gente, mas os nomes deles antes de serem mudados eram, deixa eu achar aqui, acho que é Misael, aqui ó, Misael, né, Ananias e Azarias. Então esses foram os 3 amigos que foram juntamente com Daniel, né, e eles foram para Babilônia, onde quem era o governador, quem era o rei ali, era Nabucodonosor. Então, eles foram levados, por quê? Porque eles eram jovens de boa aparência, não tinha nenhum defeito físico e eram muito instruídos, inteligentes, tinham muito conhecimento. Então, esses jovens, juntamente com outros jovens, foram levados
para a Babilônia, tá? E ali eles passaram um tempo, né? E aí vem para o tópico número 2, né? Que vai falar sobre a fidelidade de Daniel. E automaticamente dos seus amigos, mas o foco hoje é a vida de Daniel. Então se prendam mais a falar sobre Daniel. Então aqui, né, nesse segundo tópico, nós vamos falar sobre a fidelidade de Daniel, né? E vai dizer o quê? Vai dizer, né, que eles tinham um tempo, né, como eles foram selecionados ali, eles tinham um tempo de preparação até então começarem a trabalhar para o rei Nabucodonosor. Eles tinham que ser preparados. E durante esse tempo da preparação, eles tinham que se alimentar muito bem, tá? Viver muito bem, eram muito bem cuidados. E ele tinha o chefe dos eunucos que preparava tudo isso, que tomava todo esse cuidado, né? Então, nesse tempo ali, todos esses jovens que foram separados, eles tinham que se alimentar muito bem, como eu já disse. E eles se alimentavam da mesma alimentação que o próprio rei se alimentava. Então, era um cardápio especial. Não era um cardápio que todas as pessoas comiam. Não, era diferenciado. E nesse cardápio era preparado exclusivo para eles. Só que o que acontece? Daniel, né, e seus amigos, né, vinha de um costume, né, de agradar a Deus, né, um costume que era diferenciado. Eles não poderiam comer qualquer coisa, eles não faziam qualquer coisa, eles tinham hábitos e costumes de adoração a Deus. Por exemplo, eles tinham o hábito de adorar, de orar ao Senhor, né, adorar o Deus verdadeiro, assim como nós também precisamos orar ao Senhor. Então, Daniel, por exemplo, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Eles tinham o hábito de não comer carne. Por quê? Comer carne no costume deles não era permitido por Deus, né? Era um ato que por Deus não era permitido. Pelas leis deles não eram permitidos. Então eles não comiam carne. E o cardápio daquelas pessoas, né, era basicamente, né, tinha muita carne, né? Tinha carnes, cordeiros. Então tinha uma alimentação ali que eles deveriam seguir. Só que Daniel, como ele resolveu, então, ser fiel a Deus, independente de onde ele está, tá? Ele não era fiel só na casa dele. Ele não era fiel só na igreja dele. Ele não era fiel só lá na cidade que ele morava com os pais dele. Não, Daniel era fiel onde ele estava. E ele quer nos ensinar com essa lição, Deus quer nos ensinar que nós também, como cristãos, como os jovens do Senhor, separados, porque vocês jovens são separados pelo Senhor para fazer a diferença onde vocês estão. Não é só na casa de vocês, não é só aqui na igreja, não é só aqui na salinha, é em onde vocês estiverem, seja na escola, no shopping, na rua, para vocês fazerem diferença. E o que é fazer diferença, tia Kelly? É fazer o que agrada a Deus onde vocês estiverem. Tá? Não é brincar de agente secreto. Daniel poderia chegar ali, né, e se misturar, fazer tudo que os outros jovens estavam fazendo. Afinal, ele precisava. Mas não, Daniel decidiu ser fiel a Deus. E Daniel então falou para o chefe dos eunucos assim: olha, você pode nos permitir que eu e meus amigos, né, comam uma alimentação diferenciada? Nós gostaríamos de nos alimentar, né, esse tempo, somente com frutas e verduras, com legumes, né, com coisas naturais. Podemos? Ele não queria a princípio. Por quê? Porque aquele homem, ele era responsável de manter aqueles jovens, né, saudáveis, bonitos, né, de ter uma alimentação saudável. E aquele eunuco, né, ele preocupou o quê? Que se aquele jovem comesse apenas frutas e verduras, eles não pudessem ficar saudáveis. Ficou com medo deles ficarem, né, talvez doentes. Mas Daniel disse: olha, eu te garanto que se você nos permitir, né, nós estaremos saudáveis. Faz um teste, né, deixe-nos que nós nos alimentamos somente com essas coisas, né, que vêm da terra, né, somente com frutas e legumes, e você faz um teste. Se nós estivermos diferente dos outros, né, então nós nos alimentamos, mas deixa a gente fazer um teste. E então Daniel insistiu. Por quê? Porque era a fidelidade. Ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. Ele não queria se contaminar com as tradições e os costumes. Porque ali, né, era uma terra, uma nação, um povo que servia a falsos deuses, não adorava o Deus verdadeiro. Então eles tinham costumes pagãos, né? Muitas coisas eram consagradas a falsos deuses, né? Então, assim, o alimento era consagrado. Então eles não queriam se contaminar com essas coisas. E aí, então, aquele eunuco resolveu atender ao pedido de Daniel e concordou. E para a honra e glória do Senhor, eles se alimentaram somente de frutas e verduras. E no final do tempo proposto, eles estavam mais saudáveis, mais fortes,
mais bonitos, mais corados do que os outros jovens. O que eu quero dizer para você, crianças, é que quando nós nos alimentamos de alimentação saudável, né, nós somos revigorados. Né? Quando nós nos alimentamos de frutas e verduras, nós somos revigorados a nossa saúde. Muitas das vezes nós queremos só lanchinhos, besteira, bolacha, né? Coisas industrializadas, mas o saudável é o que vem da terra, tá? Então, crianças, procurem se alimentar de forma saudável. Mesmo que pareça que não é tão bom, não é tão legal, é bom e é legal. Mas tem outra coisa importante, né? O que nos traz saúde e vigor, o que trouxe saúde e vigor para aqueles jovens, não foi simplesmente a alimentação. É porque eles tinham comunhão com Deus. Eles oravam, adoravam o Senhor. E a força deles não vinha só do que eles comiam fisicamente, mas do que eles se alimentavam espiritualmente. Daniel e seus amigos se alimentavam da presença de Deus, se alimentavam do Espírito Santo, por isso eles estavam cheios, né? E nós também precisamos nos alimentar daquilo que vem do alto, daquilo que vem do céu. Pré-adolescente, é importante vocês terem uma vida de comunhão com o Senhor, de adoração, de oração. Não estou dizendo para vocês que precisam orar aí 2, 3 horas seguidas, mas tira um tempo com o Senhor. Ore ao Senhor, tira um tempo, né? Não sei se de manhã, se à tarde, ao meio-dia, mas tira um tempo com o Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Quantas vezes nós temos orado? Então, vamos ter um tempo de adoração com o Senhor. E aí você fala para eles, então, né, que todas essas iguarias, né, que eles se alimentavam, no final nós vamos fazer uma deliciosa salada, uma salada de verdura, ou uma salada de fruta, ou você já leva preparado e fala que no final nós iremos degustar desses manjares, né, que eles preferiram se alimentar. O natural, aquilo que não era consagrado a falsos deuses, não era consagrado a ídolos, mas que vinha, né, do Senhor, tá? E no final você faça aí este momento de confraternização com os seus pré-adolescentes, tá bom? Então aqui é o tópico 2 que vai falar da fidelidade de Daniel. Aqui, gente, eu trago tudo muito resumido porque não dá tempo, mas você vai estudar a sua revista, estuda a palavra de Deus, né? E aí você vai preparar, então, trazer as informações para os seus pré-adolescentes, tá? Porque aqui tem muita coisa, mas eu não dá tempo de falar tudo, tá? Mas o importante, né, para você falar para eles que eles estavam corados, bonitos, saudáveis, por quê? Porque Deus honrou a fé dele. Né? Porque Deus viu que no seu coração eles propuseram a não se contaminar, que eles se recusaram a comer aqueles alimentos, né? Imagina, né? Eles chegarem ali e tá assando um cordeiro, assando uma picanha, né? Fala assim pra eles, assando uma picanha, fazendo um frango delicioso, né? Aquele cheirinho de carne, porque a tia Kelly é apaixonada em carne, né? E nós somos brasileiros, né? Você pode dizer assim, da pessoa aquele cheirinho de churrasco, e eles falam, não, eu não quero, porque isso vai tirar a minha comunhão com Deus, e ele decidir optar pelo que era saudável, né? E que às vezes aos olhos deles não era tão apetitoso. Mas é isso que Deus quer, que nós não nos contaminemos com este mundo. Às vezes aquilo que todas as pessoas estão fazendo parece legal, parece divertido, parece que é atraente, mas aquilo não é legal diante do Senhor. Aquilo vai me afastar da presença do Senhor. E se vai me afastar, eu não quero, tá? Ensina para eles que não é só comida, né? Daniel ali, né? Ele não se contaminou com o alimento, mas tem muitas coisas no mundo de hoje que nos contamina, né? Que nos tira o foco, nos tira da presença do Senhor. Às vezes você na escola, jovem, tem pessoas, né, que vai pra balada, que vai pras festas, fala, ih, você tá perdendo seu tempo, é tão bom, a gente pode dançar, beber uma cervejinha, né? Fazer alguma coisa assim. Eles estão num tempo, né, numa idade, 12 anos, né, 12, às vezes 13, tem crianças maiores na sala de vocês, eu não sei, na minha sala tem até 14 anos. Então é um momento que eles estão conhecendo muitas coisas, né? Estão muitos jovens, outros jovens do mundo, né? Traz muitas informações que parecem ser legais, né? Então, às vezes você pode dizer assim, olha, às vezes seu coleguinha chega na escola e fala, ih, eu tive uma noite, foi tão bom, foi divertido, eu namorei com fulano, namorei com Beltrano, né? Isso é tão bom, isso é muito bom. Você fala assim, olha, o mundo quer passar que é legal, que é bom, que é prazeroso, que não tem problema, mas a verdade é que isso traz solidão, traz dor, porque o pecado ele causa dor em nós.
E isso é pecado. Tudo aquilo que contamina o nosso coração, tudo que é pecado contamina o nosso coração e nos afasta de Deus. Então, vamos ser fiel. Deus vai nos honrar pela nossa fidelidade. Seja na escola, na rua, né? Você pode ser fiel, você pode escolher ser fiel. Você pode estar ali, mas você não precisa se contaminar. Mesmo que você esteja num lugar onde todas as pessoas estão fazendo coisas que não devem fazer, coisas erradas, você não precisa fazer. Você pode ser luz ali onde você estiver. Porque Deus nos trouxe aqui para ser luz e sal da terra, para fazer a diferença. E essa diferença tem que ser feita lá fora. É onde todo mundo está fazendo tudo que não agrada a Deus. É onde todo mundo está querendo fumar, que você não vai fumar. Vai falar por quê? Porque eu sou diferente. Eu sirvo a Deus. É onde todo mundo talvez está bebendo uma cervejinha escondida do pai e da mãe, né? E aí você fala, não, eu não vou beber porque eu não quero me contaminar. Né? É onde todo mundo está mentindo para os seus pais, dizendo que vai para a escola e fica no barzinho, fica na rua, fica em algum lugar. Você fala, não, eu não vou, eu vou para a escola, porque eu não vou me contaminar o meu coração com a mentira, fazendo algo que eu não deveria fazer. Então é uma hora de você falar muito com eles nesse sentido, que contaminação, né, não é só aquilo que a gente alimenta, é tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que praticamos e que não agrada a Deus. Tudo isso é algo que contamina o nosso coração e nos afasta da presença do nosso Senhor, do Senhor juiz que é fiel. E dizer para eles, deixar bem claro, que tudo que nós fazemos aqui, né, nós seremos o quê? Seremos julgados, né? Seja de bom ou de ruim. O justo juiz está de olho, ele está vendo todas as coisas, né? E a justiça de Deus, ela não falha. E dependendo do que nós fazemos, né, da hora que fazemos, a justiça de Deus vai acontecer sobre a vida do outro e sobre a nossa. Às vezes aqueles falam dizer assim, olha, aqueles jovens às vezes acham que hoje está divertindo, está fazendo o que eles querem, mas eles serão julgados pelos atos dele. As consequências vão acontecer. E o que a gente faz, a gente escolhe. Mas a consequência do que nós fazemos, isso aí é inevitável, nós não escolhemos, né? Você pode dizer para ele assim, olha, quando nós vamos plantar algo, tudo isso aqui é plantado, né? A gente tem que plantar. Quando eu vou plantar alguma coisa, eu escolho. O que eu quero plantar? Opa, caiu. O que eu quero plantar? Eu quero plantar a semente de tomate, ou eu quero plantar a semente de cenoura, ou eu quero plantar a semente de laranja? Eu escolho o que eu quero plantar. Mas a colheita, o que vai nascer, eu não escolho. Por quê? Vai nascer o que eu plantei. Não tem como eu plantar tomate e depois nascer maçã, né? Eu não posso plantar uma bananeira, né? Plantar uma bananeira e de repente nascer uma laranja. Não. O que eu planto, eu colho, tá? Então, deixa isso bem claro para as crianças, que se eles plantam mentira, eles vão colher, né, coisas ruins. Se eles plantam vícios, eles vão colher uma dependência, algo ruim para a vida deles. Então, que nós possamos plantar coisas boas, plantar a verdade, plantar comunhão com o Senhor, plantar, né, amor ao próximo, plantar coisas boas. Vamos ensinar isso para as nossas crianças essa semana, ok? O tópico 3, gente, eu até já falei muito, porque nem meu tempo está até passando. Olha, o tópico 3 aqui, então, vai falar o quê? De mais um teste de fidelidade. É aqui que vai falar sobre a história de Daniel na cova dos leões, né? Você vai dizer para eles assim, ó, que muitas das vezes, né, quando nós decidimos não nos contaminar, vai vir provações, vai vir desafios, né? As pessoas vão vir contra nós, porque quando nós decidimos não nos contaminar, pessoas, né, começam a nos julgar, dizer, ah, ele é bobo, ah, isso aí não deveria, né, e vai vir acusações contra você, né? Daniel, quando ele decidiu não se contaminar, né, isso causou o quê? A inveja das pessoas, porque Daniel, quando ele decidiu não se contaminar, Deus o abençoou de tal forma que ele foi elevado, ele galgou, né, ele conquistou posições importantes ali, né? Ele era de confiança do Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha um carinho, uma admiração por ele, né? Por quê? Porque ele era um jovem que se destacava. E ele se destacava não é pelo que ele não alimentava, é porque ele tinha a presença do Senhor com ele. Ele tinha comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, nós somos destacados onde nós estamos, né? A luz, ela veio para brilhar, né? Você está num ambiente de escuro, né? De repente acaba a luz na sua casa, fica tudo escuro, mas se você acender uma vela, ela não vai brilhar, não vai se destacar, pode estar tudo escuro em volta, mas aquela vela não estará brilhando. Assim somos nós.
né? Quando nós somos, né, verdadeiros discípulos do Senhor, quando nós vivemos uma vida com o Senhor, nós somos como uma vela que vamos brilhar. E quando nós brilhamos, às vezes aquelas pessoas que não estão brilhando e que não querem brilhar, começam a nos acusar, começam a ter inveja, começam a ter ciúmes, então acontecem acusações, né? Muitas das vezes infundadas, falsas acusações. Daniel então viveu isso, né? Aquelas pessoas que estavam ali começaram a ter inveja de Daniel, começaram a acusar Daniel, e eles queriam alguma coisa para tirar Daniel do foco, né? Mas só que eles não acharam nada, porque Daniel ele era fiel a Deus, ele era verdadeiro. Então eles viram que o único jeito então de pegar Daniel seria através da fé, a fé que ele tinha em Deus, ao Deus verdadeiro. Então Daniel, né, que orava 3 vezes ao dia, independente do que estava acontecendo, Daniel orava 3 vezes ao dia, ele tirava um tempo dele com Deus. Então aquelas pessoas ali, o que eles queriam? O que eles decidiram então? Eles decidiram então fazer uma... Então eles decidiram então criar um decreto, levar para o rei assim. Falou assim, olha rei, durante 30 dias faz um decreto aí onde ninguém pode adorar nenhum dos deuses. Os deuses com letra maiúscula, tá gente? Os deuses da Babilônia. Porque o foco dele era tirar todo mundo, mas na verdade eles queriam atingir Daniel. Ele falou assim, olha, põe um decreto aí durante 30 dias onde todos precisam pedir permissão para você. Tudo que eles fizeram, eles precisam pedir para você, adorar você, não a nenhum deus. Ninguém pode orar a Deus nenhum. Somente podem orar a você. E o rei achou aquela ideia interessante, porque eles trouxeram ali trouxe ali uma ideia e tudo, e o rei acabou concordando. O rei nem lembrou de Daniel, nem que adorava o Deus verdadeiro. E o rei foi, bateu o seu anel, assinou, né, decretou ali, e quando o rei naquela época carimbava com o seu anel, era lei, não poderia ser revogado, não poderia mudar, de maneira alguma. E aí o que aconteceu? Daniel então agora não poderia orar a Deus. Daniel estava proibido de orar a Deus. Por quê? Porque toda pessoa que adorasse a qualquer deus, né, que tivesse, qualquer um dos deuses, né, ali da Babilônia, mesmo que fosse da Babilônia, eles seriam jogados na cova do leão. Naquela época tinha as covas onde ficavam os leões, né, que muitas vezes eles jogavam pessoas ali, né, para matar, tá? Era um jeito que eles usavam como uma pena de morte. Às vezes, né, eles faziam isso por hobby, mas às vezes era realmente para castigar alguém. Então esse era o decreto. Quem orasse a qualquer deus seria jogado na cova dos leões. Daniel ouviu o decreto, mas Daniel sabia que ele servia um Deus verdadeiro e que nada poderia impedir a adoração dele ao Senhor. Chegou a hora dele orar ao Senhor. E Daniel orava na janela, né, no seu quarto, de onde a janela, né, do lado de fora havia Daniel orando. Daniel não se intimidou. Daniel viu o decreto, mas ele sabia que o Deus dele era digno de adoração, né? Que ele não ia deixar de adorar a Deus pela ordem de um homem, por algo que o homem criou. E Daniel então foi orar ao Senhor. Aqueles homens que conspiravam contra Daniel então correu lá e avisou o rei. O rei deveria jogar qualquer um na cova dos leões. Então diz a palavra do Senhor que esse, né, foi o maior teste, né, de Daniel. Só que aqui, gente, eu quero deixar bem claro para vocês, Daniel não era mais jovem, Daniel não tinha só 18 anos, tá? Já havia passado muitos anos, porque muitas vezes quando a gente conta essa história, as pessoas acham que Daniel ainda era jovem, Daniel ainda tinha 18, 20 anos, não. Nessa época aqui, Daniel já tinha passado muitos anos, Daniel já tinha aqui uns 80 anos, tá, gente? Então você vai dizer para as pessoas o seguinte, que Daniel sempre foi fiel a Deus. Em todo o tempo, na juventude, né, quando ele era adulto e também quando ele já era mais de idade, né? Quando isso aconteceu, Daniel já tinha 80 anos, né, de idade e ele foi jogado, mas ele ainda assim foi fiel, né? Diz ali a palavra que o rei ficou contrariado, porque ele tinha amor, mas ele ainda falou assim, olha, Daniel, eu tenho certeza que o seu Deus vai te livrar. É tão interessante que Daniel era tão fiel que até aqueles que não serviam a Deus sabiam que Deus era um Deus verdadeiro. E é isso que nós temos que passar, porque tem muitas pessoas à nossa volta que não confessou o Senhor ainda, que não acreditam no Senhor, mas eles precisam ver em nós que nós servimos a um Deus verdadeiro, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que salva. Então, aquele rei sabia, falou para ele assim, ó Daniel, eu preciso te colocar ali, mas eu tenho certeza que o seu rei, né, que o seu Deus te livrará. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Diz a palavra do Senhor que naquela noite aquele rei não dormiu, ele perdeu o sono, ele estava aflito, preocupado, né? Eu fico imaginando que talvez aquele rei até orou a Deus. Não estou aqui para fazer nenhuma
falar nada, assim, não, eu fico imaginando, tá? Não tá dizendo que na Bíblia tem isso, mas eu imagino que talvez, né, que diz que ele perdeu o sono, talvez ele ficava andando pra lá pra cá pensando, se você é mesmo Deus de Daniel, né, livra ele, talvez, né, foi isso que Deus quis usar para converter o coração daquele homem. Eu não sei os mistérios de Deus, né? Eu não posso dizer, afirmar, mas eu creio que sim, porque diz a palavra do Senhor que no outro dia, bem de manhã cedinho, o que ele fez? Correu ali para as covas para saber se Daniel estava vivo. Eu creio que no coração dele ele falou assim, eu tenho certeza, Daniel está vivo, porque o Deus dele salvou ele. O Deus dele é fiel. Daniel sempre me falou que o Deus dele é fiel, que o Deus dele é assim de todas as coisas. Eu tenho certeza que o Deus dele salvou ele. E para surpresa dele e alegria também, quando ele chegou ali, ele chamou Daniel, Daniel, você está vivo? Daniel respondeu, sim, meu rei, eu estou vivo sim. O meu Deus me livrou da boca dos leões. Oh, glória a Deus. O nosso Deus, ele é tremendo. Gente, eu fico toda arrepiada, porque Deus, ele é fiel, né? Ele é justo, ele é poderoso, não importa a situação. E aí, então, essa é a história que você vai trazer, então, aí, né, para os seus alunos, né? E vai falar da fidelidade de Deus, que Deus é fiel, né? Ele usa com fidelidade com aqueles que são fiéis a ele, né? Daniel foi jogado na boca dos leões, leões famintos, e eles não comeram, não abriram a boca. Sabe por quê? Porque o próprio Deus o salvou, né? O guardou. E quando nós somos fiéis ao Senhor, ele nos salva, ele nos guarda, ele nos livra de todo o mal. Amém? E aí você vai dizer para os seus jovens, para que eles possam ser fiéis a Deus, assim como foi Daniel, em todo tempo, em toda situação, onde quer que eles estejam. Amém? Glória a Deus. Olha, então aí aqui, né, são as ideias para você trabalhar com os seus pré-adolescentes, né, que eu trago para você essa semana. Eu preparei aqui duas dinâmicas, né, para você fazer, não fazer as duas, você vê qual que dá para você fazer, tá? Uma é de balões, você vai encher o balão, vai dar um balão para cada aluno. Gente, eu sempre trago balão, né? Eu amo fazer dinâmica com balão, porque crianças gostam de balões. E você vai dizer para eles encherem esse balão, colocando aqui o pensamento de tudo que eles fazem que agrada a Deus. Por exemplo, né? Eu gosto de orar, ler a Bíblia, você vai mandar eles encherem. Quando eles encherem o balão, você vai mandar eles amarrar, né, para o balão ficar cheinho, e você vai levar alguns chocolates ou balinha, e fala assim, olha gente, cada um segura o seu balão, segurou, né? Esse balão significa a fé de vocês, né, a comunhão de vocês com o Senhor. E você vai dar para eles também um palito, para cada aluno, um balão e um palito. Você vai dar o palito para eles, né? Pode ser palitinho de dente, tá, gente? Isso aqui porque o meu é grande, pode ser aqui palitinho de dente, que tem a ponta fininha. E você vai dizer para eles o seguinte, olha, gente, aqui vocês têm a fé de vocês. Eu tenho aqui algumas balas, alguns chocolates, né? Quem ficar com o balão inteiro, eu vou dar um chocolate no final. Quem ficar com o balão inteiro, no final vai ganhar um pirulito, vai ganhar uma balinha, tá? Você fala assim. E aí você vai dizer assim, olha, esse balão, né, representa a fé de vocês. Você já falou que vai ganhar um prêmio quem tiver com o balão cheio. Quem tiver com o balão cheio. Aí você fala, ó, esse balão representa a fé de vocês, né? Mas esse palito representa o quê? As investidas de Satanás, né? Este palito significa os desafios. E aí nessa hora que você estiver falando sobre o palito, né? Você com o olhar, com expressões visuais, você vai induzir eles a furar o balão do colega. Você vai dizer assim, olha, esse balão, ó, esse palito serve, é como se fosse o acusador que vem nos acusar, tenta nos destruir. E você vai fazer gestos para que eles possam estourar a bexiga do outro. Fazer, ó, esse aqui significa que vem destruir o colega, destruir a nossa vida, destruir a nossa fé. Gente, é instantâneo. Eles vão começar a querer estourar a bexiga do colega e tentar salvar a deles, tá? Deixa acontecer, tá? Deixa acontecer, eles vão fazer, você vai induzir. Induza eles a cometer de estourar a balão do outro. Então eles vão estourar. Talvez alguém fique a bexiga cheia. Quando todos estourar um do outro e sobrar somente um, você vê que vai falar, opa, parou. Aí manda todo mundo parar, manda eles falar assim, ó, gente, deixa eu explicar algo pra vocês. Em algum momento eu mandei vocês estourar a bexiga do colega? Eles vão dizer, não. Fala, então por que você estourou? Ai, tia, a senhora fez gesto, eu achei
que era para estourar. Aí você vem para a aplicação da dinâmica. Justamente, meus amados, eu não mandei estourar. Vocês foram induzidos a fazer algo errado. Eu só induzi, eu nem mandei. E vocês já foram e fizeram. Eu disse que quem ficasse. Se todos vocês ficassem com o balão e não fizessem nada, todos vocês ganhariam o chocolate. Porque eu não mandei ninguém estourar. Eu falei que quem tivesse com o balão cheio, não foi? Mas vocês foram induzidos. Isso é o que acontece no mundo de hoje. Pessoas vão tentar induzir vocês a fazerem coisa errada, vai induzir vocês a negar a sua fé, vai induzir vocês a pecarem, mas vocês precisam resistir. Vocês não podem ser induzidos ao erro e cometer o erro. Vocês precisam ser fiel, guardar a sua fé, manter a sua fé, manter a sua comunhão com Deus. Isso é o que vocês precisam fazer. Amém? Então, é uma dinâmica bem simples, mas é muito importante para você fazer aí a aplicação. Que Daniel, ele tinha tudo para ser induzido a fazer coisas que desagradavam a Deus ali na Babilônia. Mas ele decidiu ser fiel. Ele decidiu, como diz a sua palavra, não se contaminar. Ele decidiu guardar a sua fé, mesmo que isso se custasse a sua vida, né? Sendo jogado na cova dos leões. Amém? Beleza? Então, essa é uma dinâmica para você fazer. Outra dinâmica para você que você pode fazer é trazer uma jarra com água, trazer um saco de papel, tá? Aquele saco de pão, tá? Normal, de papel. E trazer, gente, precisava que fosse uma caixa de leite, tá? Mas eu não tinha aqui em casa, então vai um leite de caixinha, vazio, tá? Uma caixinha de leite, só para vocês verem. Então, uma caixa de leite, um saco de papel, uma jarra de água e pega, gente, uma vasilha. Pega uma vasilha para você pôr embaixo para não molhar a sua mesa, tá? Por quê? Você vai fazer uma aplicação com eles. Vai dizer assim, gente, o que nós temos aqui? O que é isso? Eles vão dizer, tia, são embalagens. Você fala justamente, embalagem de quê? De papel. Você fala, justamente, eu tenho um saco de papel e eu tenho uma caixa de papel. Tudo é de papel, justamente. Tia Kelly, o que nós vamos fazer com isso? Para que isso? Você dizer assim, olha, assim também são as pessoas. As pessoas são todas iguais, nós somos todos feitos de carne e osso, né? Fomos todas criadas por Deus, Deus nos criou a todos nós, colocou em nós, né, o espírito de sabedoria, né, de entendimento, para entender aquilo que é certo, que é errado, que agrada, que não agrada a Deus. Então nós somos todos iguais. E existem pessoas assim, né? Como são essas duas caixas. Só que o que vai diferenciar uma da outra é quão resistente elas são. Resistentes a quê? Resistente a tudo aquilo que não agrada a Deus. Resistente às acusações, resistência aos prazeres que a vida causa. É a resistência. E você vai dizer então, fala, olha, essa jarra representa tudo aquilo que o mundo oferece. Os prazeres deste mundo, aquilo que agrada ao homem, mas que não agrada a Deus. Tudo que é pecado, tudo aquilo que traz prazer momentâneo, porque o prazer dessa terra, ele é momentâneo, gente. Você tem que saber para as crianças que o prazer que às vezes o cigarro dá, que a droga dá, ele é passageiro, depois vem um grande vazio. E você vai dizer, olha, isso aqui representa então os prazeres desta vida. E esse aqui representa as pessoas, né? Então, o que acontece quando nós colocamos os prazeres dessa vida, né, nesse saco? Eu não vou pôr aqui, gente, porque eu não trouxe vasilha. Você vai despejar. Quando você despejar, você vai falando, né? Tem algumas pessoas, né, que Deus criou, Deus queria que ela fosse fiel a Ele, tudo. Mas quando aquelas pessoas vê, né, as dificuldades, quando vê as facilidades, né, quando vê algo, né, ela acaba não resistindo. Então, quando você coloca a água aqui, você coloca a água e deixa. E vai falando. Esse saco logo vai romper. Por quê? Porque a água vai derreter o saco e vai desmanchar. Então, por isso você precisa de uma vasilha. E você vai dizer, olha, então o que acontece? Essas pessoas não resistem às tentações. E elas acabam cedendo, né? Às vezes, alguém fala assim, olha, vamos fazer algo de errado hoje. Sua mãe não vai saber. Vamos fazer. E vai insistindo, dia após dia. Vai um dia que a pessoa cede. Outra pessoa fala assim, olha, vamos beber uma cervejinha hoje? Vamos beber uma cervejinha? Ninguém vai saber, só hoje. E ela cede. Ou então fala assim, vamos mentir para sua mãe, fala que vai lá para minha casa e vamos sair, vamos para um shopping, vamos para algum lugar. Você mentiu, você cedeu. Então, quando tem pessoas que cedem, né? E aí, você vai dizer que aquela água que derramou é porque aquela pessoa cedeu. Ela não foi fiel, ela não resistiu às tentações. Mas tem pessoas, né, que ao contrário, né,
também é pessoa igualzinha a outra, também é tentado, porque a tentação vem para todos. Não pense que por vocês serem crentes, cristãos, não vai vir. Vai vir tentação, vai vir oportunidade de fazer o que é errado. Mas quando ela vem, né, a pessoa que é fiel, não cede, você coloca água. Por ser a caixinha de leite, pode ser também aquela caixinha de suco, tá? Aquela caixinha de 1 litro de suco, não vai ceder, não vai derramar. Aí você coloca, olha, vem a tentação, vem o tentador, vem lutas, e a pessoa é fiel. Ela fala, não, eu não vou fazer porque desagrada a Deus. Não, eu não quero, porque eu não preciso disso para ser feliz. Não, eu não vou mentir para os meus pais, porque eu quero ser fiel aos meus pais, fiel primeiro a Deus. Não, eu não vou fumar, porque isso vai fazer mal para mim, vai me afastar da presença do Senhor. Não, eu não vou usar droga, porque eu sei que isso vai me fazer mal. Eu sei que isso vai me fazer viciar, isso vai me afastar da presença de Deus, vai me fazer morar na rua depois. Não, eu não vou fazer isso. E a pessoa é fiel. Assim como Daniel, ela permanece fiel em meio às tentações, em meio às dificuldades, em todo o tempo. Que nós, aí você faz a aplicação, né? Que nós possamos ser como essa caixa de leite, ser resistente às tentações e ser fiel ao nosso Deus. Amém? Então essas duas dinâmicas aí, né? Você vê qual que você pode fazer, né? Eu creio que Deus vai te usar aí tremendamente, vai ser uma grande lição para a honra e a glória do Senhor. Eu espero ter auxiliado